tinha 7.000. Então tem... No meio de uma crise, no meio de situações difíceis, sempre tem um povo reservado, um povo temente a Deus, que tá ali, é fiel ao Senhor. E esse povo precisa estar mais unido. Porque senão a carga vai ficar pesada. Sim. Porque quanto mais você se afasta, a sensação... Entra o orgulho espiritual, como se vocês começam a achar o único certo, o dono da verdade, etc. Não, pelo contrário. Tá? A carga ficou pesada demais, começa a aproximar dos outros. Porque sozinho você não vai dar conta. É impossível, até o cristianismo é isso, é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo. Você não caminha sozinho, o caminho, o discipulado é isso. Sim. É dividir a carga, né? Ô Thiago, tô passando uma luta aqui, e aí? Aí o Thiago vai falar assim, mas eu também tô passando uma luta aqui. E aí já um divide a carga do outro e os dois caminham junto. Sim. Agora, quando a pessoa, e tem pessoas, sobretudo esse tipo de crente, muito espiritual, ele tem medo de dividir. Sim. Ele não quer contar as falhas, porque ele acha que ele não pode expor o seu coração como se ele fosse realmente um Superman. Na cabeça dele, ele é imbatível. Sim. Isso não é uma verdade. Não. Eu ouvi uma vez o pregador falar assim, às vezes a gente tem mais temor dos homens do que de Deus. Porque para Deus a gente chega e conta todos os nossos pecados. E ele é 100% santo, irrepreensível. A gente deveria ter medo de contar pra ele os nossos pecados, concorda? Agora, pro nosso irmão, que é igual a nós, pecador, tanto, às vezes pior que a gente, mais sujo a gente tem medo. Quer dizer, a gente tem mais temor dos homens do que de Deus. E é o que acontece. Quando você se isola, você acha que você é mais crente, você ora mais. Não. Pelo contrário, eu penso que quanto mais espiritual você é, mais humilde você se torna. Sim. Não o inverso. Porque se o teu inverso tá errado, alguma coisa aí. Com certeza. O próprio nome de Elias lá, o Senhor Jeová é o meu Deus. Ele é um homem piedoso. Ele é um homem crente. Só que ele precisa se aproximar das pessoas. Sim. Precisa ter relacionamento, ter boas amizades. Ser um antídoto, na verdade, contra a depressão. Sim. Como que você vai vencer a tristeza sozinho? Você não vai. Não vence. E o problema da nossa geração é justamente isso, né? É a solidão, é o isolamento. Na minha época de escola, por exemplo, a gente ouvia falar de depressão muito pouco. Muito pouco. Né, essa questão de bullying e tudo mais, podia até ter, mas a gente... Mas o bullying era necessário e saudável, não era hoje. Hoje é eu falei esses dias na igreja, né? Eu era sempre fui o mais baixo, o nanico da sala, né? O povo zoava a cor, mas não era aquela coisa que, nossa, chegar chorando. Não tinha nada disso, era um negócio... Mas hoje não. E realmente, essa carga de ter que ser alguém para as pessoas, quando Deus enxerga a verdade que está em nós, né? Então, é muita gente tentando disfarçar ou fingir ou maquiar algo que não existe, e a pessoa sabe que não existe. E isso vai gerar problemas lá na frente, né? Vai acabar gerando problemas. E a depressão, ela é real, né? Tanto que números, você deve ter isso mais precisamente, os números de pastores que acabaram cometendo suicídios, é assustador, né? Você vê pessoas que dias atrás estavam aconselhando, orando, abraçando, tirando a sua própria vida, né? E então é real, o problema é real. Mas por conta do quê? Dessa cobrança, Porque como ele tá numa posição de destaque, ele não pode compartilhar suas fraquezas. Sim. Então ele carrega a dor de todo mundo, mas ele não pode compartilhar. Sim, mas é um erro, né? É um erro fatal. É um erro. Porque a gente precisa... O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Você vê as cartas. Sim. Ele não mostra só o lado positivo, ele mostra o lado negativo. E ele era apóstolo. Na lente dos apóstolos de dia, ele seria um fracasso também. Mas não, ele fala assim... E apesar de todo o sofrimento que ele passava, ele disse, olha, sei estar atribulado, sei ter abundância, sei ter necessidade, mas posso todas as coisas naquele fortalece. Sim. Ele não dizia, olha, eu sou super crente, viu? Eu sou o cara, eu faço e aconteço. Não. Eu tenho fraqueza, tenho luta, tenho naufrágio, tenho perseguição, tenho chibatada, tenho um monte de coisa. Mas ele tá dividido. O próprio exemplo da carta, a última carta dele, né? 2 Timóteo, capítulo 4. Olha, manda Marcos. Manda fulano de... Fala de... Ele cita vários nomes ali de pessoas... no momento mais dramático da sua vida, que ele tá dali pro martírio. Sim. Quer dizer, é um líder que tá ensinando pra gente alguma coisa. Sim. O próprio Cristo no Getsemane, tava os 12 discípulos, mas pra orar com ele, mais talvez próximo do cume do monte, ele chama 3, que eram os mais íntimos, né? Quer dizer, não tem esse negócio de se isolar, não, você tem que se aproximar.
né? Eu vi um relato aí de um pastor, de uma congregação pequena, que de 100 e poucos membros mais ou menos, que de 100 e poucos membros, 40 e pouco não voltaram para a igreja. E ele foi visitar para saber se a pessoa ia voltar, depois da pandemia. Ele falou, não, pastor, não queremos voltar. Um pastor que está há anos liderando aquela igreja e você vê que metade da igreja não voltou e não quer voltar, o cara pensa assim, fracassei. Chocante, sim. O cara desanima, porque se ele vai carregar toda essa carga e não tem, às vezes... Porque a verdade é que quanto mais você está numa posição de liderança, a tendência é você perder amigos. Todo mundo, às vezes, quer ser seu amigo, mas você mesmo, às vezes, não consegue ter amigo. Porque não dá para o líder confiar em todo mundo também. Porque o líder que sai contando da sua vida também para todo mundo, ele é sem sabedoria nenhuma. E às vezes, por causa disso, o cara tá ali liderando 1000 pessoas. Mas ele, às vezes, não tem um amigo. Sim. Ele tem um monte de gente que ele tem contato, mas alguém que ele pode sentar, comer uma pizza, abrir o coração, falar assim, tá acontecendo isso, ele não tem. Sim. E aí? Aí o cara desse morre, ele tira a vida, o inimigo ele quer destruir, ele não tá brincando em serviço. Sim. Aí o camarada começa a esfriar na vida de oração, ele começa a esfriar na vida de comunhão, o problema no casamento, é filho, igreja, desisto. Sim. Vai pra dentro da caverna. Faz parte, né? É o decrescente, né? Uhum. E na maioria das vezes, sem as pessoas que estão por perto perceber, até porque a pessoa não deixa que as pessoas percebam. O Elias está sozinho e tem mais 7.000. Sozinho. Então, quando as coisas vêm à tona, geralmente a gente se espanta, né? Uhum. Não é possível, né? Quando? E nada acontece de um dia pra noite, né? Uhum. Tudo é um processo. Sim. Tanto para chegar a algum lugar de forma positiva, quanto para uma queda, né? Uhum. Tudo é um processo. A queda não acontece na queda. Não. A depressão não acontece na depressão. Não. Tudo tem é um caminho. Você vai olhar o caminho e vai, entendi. Começou onde? Começou aqui. Tem uma origem. Mas é essa questão de se abrir, essa consciência, né, de que somos limitados, que nós temos falhas, dificuldades, fraquezas e que precisamos ser trabalhados todos os dias pelo Senhor e assim, estar vigilantes, né, e aprender com Jesus todos os dias é mais do que necessário. Porque faz parte do mundo, né, criar um Tiago perfeito, né? Um Miqueias perfeito, que não tenha problema. E é isso que a maioria das pessoas tentam transparecer, porque faz bem, assim, pro ego, né? E sobretudo nessa geração das mídias sociais. É o exemplo do Luva, né? Que tá lá, né? Ontem já postou um negócio que abandonou tudo, largou tudo. Que não sei eu não vi ainda o vídeo, mas eu vi largou tudo, tirou todos os vídeos, não sei o que, um cara que tá lá em cima, né, experimenta a fama aqui, não aguento, aqui já sai. Sim, então eu acho que é assim, Jesus, a palavra de Deus vai dar o exemplo do corpo, né, e eu sempre falo sobre isso também, o corpo, porque ele dá o exemplo disso, porque a gente não faz nada sozinho, a gente precisa um dos outros, e eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas que eu sei que eu posso ligar 2 horas da manhã, eu posso bater na porta, sentar e chorar como já aconteceu. E falar, ora comigo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Até porque eu sempre tive essa preocupação de não tentar passar para as pessoas o que eu não sou. Eu sou limitado, eu sou falho. Eu falo muito para os adolescentes, eu sempre falo assim, gente, me acompanhar um dia para provavelmente desanimar. Não que eu aceite os meus erros, não é isso. Mas a gente vive lutando e na luta a gente acaba errando, né? A gente vai melhorando. Mas essa questão de criar super-heróis, né, entre aspas, espirituais, né, de Deus, né, o cara que não, aquele cara lá, meu Deus, o cara é perfeito. Não, porque tem gente, às vezes a gente tem muito essa visão dos líderes máximos da igreja, o pastor, a irmã lá de geração, o líder dos jovens lá. Não, esse cara, ele ora 24 horas por dia. Ele não a pessoa acha que nem vai no banheiro, não escova dente, não tem odor, não tem nada. Ele é uma pessoa perfeita ali. E não é assim, gente. Não é assim, a realidade não é assim. O ao vivo, a cores, não é assim. Sim. Todo mundo é igual, é semelhante. A gente tá lutando, tem as nossas pelejas, tem os pecados para vencer. Deus trabalhar no nosso caráter, ser confrontado também, reconhecer eu tô errado, corrigir o que tá errado, e a vida é assim, seja você em qual posição você esteja. Sim. Tem um personagem da história que foi o responsável pelo avivamento do País de Gales, o Evan Roberts.
Esse cara, ele é um cara que passou por isso aí, depressão espiritual. Porque, por falta de maturidade, mesma situação entra aí, semelhante à luva de pedreira aí. Uhum. Por quê? Em 9 meses, ele orou muitos anos por avivamento, na época. E até uma oração que era muito comum naquela época era dobra no Senhor. Dobra no Senhor. E ele viu isso, o pastor dele, já idoso, fazendo isso, e ele imitou isso, influenciou ele em busca de avivamento. E Deus derramou avivamento no país de Gales. Só que isso aconteceu por 9 meses. Mais de 100 mil pessoas tiveram encontro com Jesus. O pessoal fechava o comércio e ia pra igreja orar. Isso impactou o país. O país de Gales é um país pequeno, mas aquilo impactou. Só que houve um problema de estrutura no avivamento. Que ele era a peça central ali do avivamento. Só que o que acontece? Ele não soube administrar a agenda dele. Aí o que acontece? O cara pregava, ensinava, dava estudo bíblico, tava na oração, tava coisa. Não tinha estrutura pra tudo aquilo ali. De repente, em 9 meses, aquilo que tava bombando, foi lá no chão. E depois disso, ele nunca mais voltou a ser o cara que ele era. Né? Depois pesquisa sobre esse Evan Howard. E acontece isso. Sim. Camarada, isso acontece muito. O cara, você prega. Aí, às vezes, é notório. Você vai ter uma agenda. Se você deixar, todo domingo você tá pregando. Só que aí você tem que se avaliar. Será que eu tô bem pra pregar todo domingo? É uma questão de você saber a sua estrutura, porque às vezes a gente não tem estrutura. Sim. Às vezes você tá ali só o corpo, a alma já foi embora, você já não tem mais, você não tem nem, você tá vazio, você não tem nem o que entregar pra ninguém. Porque você tá tentando resolver os seus próprios problemas e às vezes você tem que ser boca de Deus pro outro. Aí o cara, pra não perder o status, não perder o posto, porque não, tá tendo a agenda, então vamos cumprir a agenda. Só que ele não tem nada pra oferecer. Não tem estrutura, tá oco. E aí, de repente a pessoa cai, ou de repente a pessoa entra numa depressão, ou mesmo suicídio, qualquer coisa. O que aconteceu? Eu falei assim, vamos ver a origem. Sim. Tinha lá algo corroendo. Eu gosto do exemplo do cupim, né? O cupim, isso aqui é madeira. O cupim não trabalha na superfície, ele trabalha no interior. Sim. Então ele vai corroendo por dentro. Então uma coisinha que vai acontecendo, você corrói. Vai acontecendo outra, vai corroer. De repente aquilo cria um rombo. Sim. Se tinha integridade, se era algo sólido, bom, sustentava alguma coisa, de repente vai perder a estrutura, vai perder a solidez, vai perder tudo, colocar qualquer coisa, vai pro chão. Porque corroeu. Sim. Perdeu a força, perdeu aquele negócio assim. E acontece com o crente, acontece isso. Se não vigiar, acontece isso. Sim. Não, é normal. Somos seres humanos sujeitos todos às mesmas coisas. É um erro gravíssimo a gente achar que por orar um pouco, ou por ler um pouco, né, ou por ter a oportunidade de ministrar, ou por liderar, ou por alguma coisa, nós estamos num nível... Não existe isso, né? Nós somos todos iguais. E é sim uma preocupação por conta da gente ter tantos amigos, né, envolvidos, né? Poxa, eu tenho amigo que chega do serviço 6 horas da tarde, 6h30 tá na igreja, sai da igreja, vai visitar, dorme 2 horas, acorda 5 horas, e todos os dias assim... E eu já de conversar e falar assim, você não tá bem, né? Não tô bem. Não tô bem, preciso de um tempo, preciso... Porque vai a sobrecarga, né? E vai acumulando. Mas pra quem não tem a humildade de dizer, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de alguém, preciso conversar, vai acarretando, vai chegar na questão da depressão, da solidão, que não é algo do diabo, né? Como eu já ouvi algumas pessoas pregando, né, que depressão é algo do diabo, que é o capeta que mandou, que não sei quem, não é, é uma questão emocional e espiritual, né, que vai, poxa, são cargas que vão sendo acrescentadas. Sim, e que na maioria das vezes as pessoas que estão à volta não conseguem enxergar, só a pessoa, e ela precisa se abrir. Se ela não se abrir, ela vai afundando, e é o que você falou, o cupim, uma hora desmorona.